Alexandre, conta um pouquinho da tua história. Quem é o Alexandre, a parte familiar também. Conta um pouquinho pro pessoal. Vamos lá. Eu sou filho de imigrantes libaneses, né? Meu pai veio para cá na década de 70. Né? E aí meu pai já era casado, tinha 2 filhos no Líbano e veio de navio. Naquela época vinham de navio. E ele desembarcou no Porto de Santos. E aí no Porto de Santos ele foi para o Guarujá. Depois de 5 anos, porque existe uma diferença entre eu e minha irmã, mais velha que eu, de uns 6 anos, 6, 7 anos. Depois de 5 anos, minha mãe veio, né? Já veio de avião com meus irmãos. E aí meu pai já começou vendendo roupa na rua, né? De sacolinha, o famoso mascate, né? De porta em porta ali. E naquela época as casas eram Longe. tipo chácaras, né? Eram muito longe uma da outra e ele andava muito o dia inteiro, né? E aí trouxe a gente aqui. E aí eu fui o primeiro brasileiro a nascer aqui no Brasil. Nós somos em 9 irmãos, né? Eu fui o primeiro a nascer aqui, em Guarujá. Depois de alguns anos, acho que na década de 80 e 82, meu pai foi para Cubatão. Foi naquela época que Cubatão estava estourando, né? Uma área industrial, acelerada. E aí meu pai abriu uma loja também em Cubatão. Loja de móveis, Tá. né? Inclusive, hoje eu estava conversando com um amigo, né? Hoje tem várias opções de cores, né? Tendências. E naquela época tinha só o cerejeira. Vocês lembram do cerejeira? Opa, com certeza. Todo mundo é obrigado a lembrar. E aí a gente ficou estabelecido em Cubatão, estudei em Cubatão, né? Meu pai Que lugar de Cubatão, Vila Nova? na Vila Nova. Morei na Vila Nova. E meu pai abriu a loja lá, depois ele construiu uma outra, inclusive meu pai, como um bom árabe, fazia todos os filhos trabalhar, né? Inclusive minhas irmãs. A gente era ajudante de pedreiro É mesmo? naquela época. Meu pai construía junto com um mestre de obra e a gente era o ajudante. Isso eu tô falando quando eu tinha 8, 9, 10 anos, né? Ia pra escola, voltava, trabalhava. E aí eu fui aprendendo, né? Aí dali a gente abriu a loja, né? Outra loja. E a gente foi crescendo. Vocês tinham loja de imóveis. Loja de imóveis. Sempre a loja de imóveis, né? Meu pai. Tá. E qual o nome da fera, do pai? Meu pai é Ahmed. Ahmed? Mohamed Khalil. E da mamãe? Lutfi. Os 9 filhos foi com o mesmo pai e a mesma mãe? Então, na cultura árabe, o filho mais velho, ele tem que dar o nome do pai. Por exemplo, o nome do meu filho é Ahmed. Todos os meus irmãos que têm filho homem se chamam Ahmed. Isso em homenagem ao meu pai, ao patriarca, né? Entendi. Isso é uma cultura árabe, né? De Bacana. carregar o nome do pai. Todos os filhos. 9 filhos. Que condicionamento que ele tinha, hein? Não tenha dúvida. Pra tudo, né? É, Até pra trabalhar, pra poder. Para poder manter. E aí, Alexandre, a tua infância, fora ajudar na construção das lojas, como foi a tua infância? Foi mais Guarujá, Cubatão? O que fazia? Mais Cubatão. A gente, desde pequeno, a gente trabalha. Eu digo que eu trabalho de verdade, assim, desde os 13 anos, né? Mas, assim, sempre empreendendo, meu pai sempre colocando a gente, né, valorizando o trabalho, né? Ele sempre falava que o trabalho enobrece as pessoas. Inclusive, tem uma história que ele sempre falava pra gente. Hoje eu tô construindo loja para vocês um dia comprar a casa de vocês. Porque de uma loja você compra uma casa, de uma casa você não compra uma loja. É verdade. Então, são coisas que, assim, que ele falava pra gente que a gente não esquecia, né? Inclusive, trabalho é trabalho, lazer é lazer, tudo no seu tempo. Meu pai era um árabe, né? Tá. Bem árabe, na educação, só que, assim, ele é um árabe que deixava a gente à vontade, praticava o esporte, ele sempre nos incentivou a praticar esporte, sempre a estudar bastante e ficar na lojinha, né? Que é o segredo. E a vinda dele para cá pro Brasil se deu razão de conflito ou de... Sim, na época meu pai veio por... Claro que ele veio para uma vida melhor, né? Tá. Meu pai lá era como se fosse uma boia fria, Tá. né? Meu pai é de uma região de agricultura, né? E aí ele trabalhava diário, ele e a minha mãe, inclusive. Eles colhiam lá na época da colheita e ganhava por dia. E uma parte do pagamento era o que ele colhia. Por exemplo, colhia batata, a pessoa pagava metade em batata, metade... O escambo. A vida era meio dura. Ele, além de vir atrás de uma vida melhor, ele fugiu da guerra também, né? Que inclusive está estourando de novo. Infelizmente. Né? Infelizmente. Infelizmente, mais pra frente no podcast eu quero abordar até entrar nesse assunto, porque o nosso podcast aqui, a parte empresarial, tudo que acontece no mundo acaba afetando. Claro. Eu tenho as minhas convicções, você deve ter as suas,